quando chega na época da eleição, eu tinha um programa de televisão. Aí me perguntavam, é um programa que tinha perguntas assim pelo telefone direto, 1h30, todo domingo. Ele não passava aqui, passava em São Paulo e Curitiba. Aí perguntavam, quem que eu voto? Assim, olha, eu não posso, infelizmente, não posso dizer isso, porque a lei eleitoral proíbe que a televisão faça direcionamento de candidaturas fora do horário eleitoral. Mas eu diria para você o seguinte, jamais vote no sujeito que apareceu, que diz lá, que na última legislatura, né, ele produziu 42 leis. Nunca vote num maluco desse. Porque o sujeito que criou 42 leis na última legislatura, ele criou 42 obstáculos na sua vida. São mais 42 problemas para você resolver. Não bastasse os problemas que você já tem. Vocês entenderam que não é para ficar criando lei, porque lei é obstáculo. Então, seria muito mais barato para o Brasil se a gente pagasse o dobro do que eles ganham, para eles não aparecerem jamais, nunca em nenhuma hipótese. Porque assim o Brasil poderia ter um ano aí de fôlego, de respirar melhor e não ter um conjunto de leis cujo único objetivo é apenas gerar mais burocracia e te obrigar a carimbar mais papel, né? Que no fundo é o resultado final disso. Então o estranho disso tudo é que os brasileiros só se impressionam com o governo, só têm assim uma sensação de que o governo vai mal quando há alguma ligação com o dinheiro, quando na verdade nós devíamos prestar atenção nas outras coisas. Por exemplo, agora esses dias foi aprovado aí essa pesquisa com células tronco, que se você prestou atenção no que aconteceu lá, esse é o início da aprovação do aborto. Porque a tese que prevaleceu lá é a tese de que o embrião pode ser transformado lá, desmontado, né? Pode ser como se fosse um automóvel que se desmonta num desmanche, né? É porque o embrião não teria direito ao útero. Não é isso? Então, como o embrião não teria direito ao útero, então ele pode ser condenado à morte, porque o útero é a única condição de sobrevivência do embrião. Então, como ele não tem direito ao útero, isso virou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, agora o próximo passo é dizer assim, mas em qualquer estágio de desenvolvimento da criança, ela também não tem direito ao útero, porque haveria que haver uma diferença qualitativa entre um embrião e um feto de 2 meses. Ah, não, mas o feto de 2 meses já está formado. Sim, mas sob que critério? Como você sabe? Como você sabe em que momento é que a criança é, de fato, um ser humano? Aquele ser biológico é um ser humano. Bom, como você não sabe e o aborto é garantia 100% de morte, então é melhor você ficar protegendo a dúvida. Não, você não sabe, né? Muito bem, então tá. Então já que eu não sei quando é que aquela coisinha vira uma criança, então é melhor eu proteger desde o primeiro dia, desde o momento que sai do motel o casal. Pronto, já está protegido. Entendeu? Não tem outro jeito. Né? A lei não tem direito de ter outra atitude a não ser essa. No entanto, não há nenhuma espécie de reação no Brasil, nenhuma preocupação com isso, ninguém se incomoda com isso, porque isso não envolve o salário dos deputados. Entenderam a desgraça que nós vivemos aqui? A miséria existencial que nós nos metemos? Nós somos incapazes de compreender que é preciso olhar lá para cima para poder entender as coisas de baixo. Então, o que nós precisamos fazer aqui é recuperar esta ideia de que existem algumas coisas associadas às leis do cosmos, quer dizer, alguns elementos essenciais da condição humana que precisam ser compreendidos antes de qualquer coisa, antes de uma criança poder ir para o mundo. Isso não é igual a ensinar filosofia para criança, não, viu? Porque a gente não deve ensinar filosofia para criança. Criança não tem maturidade pessoal para entender filosofia. Então, a gente não deve ensinar teorias especulativas para pessoas que não têm uma formação positiva do mundo. Quer dizer, para uma criança poder ficar aí perguntando se ela existe ou não, para onde veio, para onde vai, quer dizer, essas questões aí de natureza especulativa, isso só serve para adulto. Na Grécia, por exemplo, nesse tempo aqui, ninguém tinha direito a dar palpite nada antes dos 30 anos. Porque os gregos achavam que um homem antes dos 30 anos não tem a maturidade pessoal suficiente para poder dar palpite sobre o mundo especulativo, sobre
o tudo e o nada, sobre o ser e o nada, essas coisas todas aí. Então, o que não se faz com criança não é ensinar filosofia, mas é ensinar algumas realidades fundamentais da vida, que são as realidades que, de alguma maneira, não podem ser transgredidas, porque eu não consigo montar um projeto que vai de encontro, que vai contra, que vai contra a estrutura da realidade. Toda vez que eu faço uma coisa dessa, eu vou dar com os burros na água. E é preciso, então, ensinar as crianças isso, e isso é, em outras palavras, uma das maneiras de traduzir a palavra paideia. Estão entendendo isso, pessoal? Quer dizer, no fundo, não é possível a gente ter um país rico, e nunca teremos um país rico aqui, se nós não tivermos antes um país culto. Cultura é uma pré-condição para a riqueza. E como os brasileiros internalizaram muito a ideia de que tudo gira em torno da economia, fazer esse esforço aqui no Brasil é muito mais difícil do que em qualquer outro lugar. E esse é um problema extraordinário que lhes toca diretamente, porque vocês é que precisam vencer, no âmbito em que vocês trabalham, esse negócio, porque o primeiro problema é que não há nenhuma consciência desse fato. Então é preciso, para o professor, a primeira grande desgraça é que ele precisa modificar os termos de referência das pessoas. Porque há alguma coisa que vem antes do dinheiro, que é a civilização, a cultura, e depois o dinheiro vem como consequência disso, entendeu? O dinheiro é um efeito colateral da civilização. Há um psicólogo austríaco chamado Viktor Frankl, que tem um livro que todo mundo aqui devia ler obrigatoriamente. Aliás, uma gama desses ele escreve, que é Em Busca de Sentido. E o Viktor Frankl explica muito bem isso, dizendo o seguinte, que algumas coisas na vida só se obtêm como efeito colateral de outras. Então, a felicidade, para Viktor Frankl, é alguma coisa que acontece com você quando você não a está procurando diretamente. Quer dizer, a felicidade acontece quando você está se dedicando a uma causa, quando está fazendo um sacrifício pessoal, quando você está sendo honesto e certo em algum assunto. Aí vem a felicidade como um efeito colateral. Pois com dinheiro acontece a mesma coisa. A sociedade que está procurando ser honesta, ser moralmente constituída, que está procurando ter valores altos, essa sociedade acabará rica de um jeito ou de outro. Foi assim que todo mundo fez. Ora, como é que a gente... Seria muito estranho que o Brasil conseguisse produzir isso pelo caminho todo. Não vai conseguir fazer nunca. Quer dizer, a civilização, quer dizer, a elevação do grupo social a um nível superior de cultura. E quando eu estou falando de um superior de cultura, eu não estou falando assim de pessoas que sabem falar difícil, não é isso não. Mas que são capazes de penetrar dentro dessas grandes realidades, da estrutura da realidade, e que incorporam, portanto, uma visão da vida humana, da sua missão, etc. Aí, então, é possível olhar para baixo, olhar para o mundo das coisas, porque a economia sempre está no mundo das coisas, né? E é possível, então, enriquecer. Não há nenhum mal em enriquecer. O que é errado na riqueza é transformá-la no objetivo da vida. É isso que Aristóteles dizia, que não é nem errado, é subhumano. É completamente humano, é desumano, é completamente equivocado. Não é assim que se faz. Pois o que os gregos fizeram ao longo da sua civilização, e que nos estão ensinando a entender por esse livro, é essencialmente isso. Quer dizer, os gregos descobriram como eram algumas dessas regras estruturais do mundo em volta, e disseram assim, bom, então agora vamos fazer o seguinte, quando a gente for fazer um prédio, esse prédio vai ter jeito vai tentar reproduzir essas regras. Então a arquitetura grega é toda cheia de simbolismos. Aquele jeito como eles fazem os prédios significa alguma coisa. Hoje em dia, quando eu quero fazer um prédio assim, para fazer de conta que eu sou um sujeito assim clássico, eu pego e faço de conta, eu pego e ponho umas colunas gregas na frente, né? Mas, obviamente, que hoje em dia, quando se faz isso, não se tem a menor ideia do que se está fazendo, quer dizer. É apenas um jeito bonitinho de fazer um prédio. Mas os gregos não era assim. Quer dizer, a arquitetura ela reproduzia, de alguma maneira, aquelas conclusões que os gregos iam tirando sobre a estrutura do mundo. A roupa que se usa reproduzia naquela época a estrutura do mundo.
o modo como você come, reproduz a cultura do mundo, o modo como você canta, as poesias, enfim. Nós vamos daqui a alguns minutos começar o nosso texto de hoje, que se chama Homero como Educador. Quer dizer, o primeiro grande poeta da Grécia era o sujeito que cantava aquelas histórias todas, a Ilíada e a Odisseia, para educar as pessoas. Educar em que sentido? Para dar a essas pessoas a herança a que eles têm direito de compartilhar as grandes descobertas sobre qual é a verdadeira missão do ser humano nesse mundo. Então, não é uma coisa muito estranha que a gente tenha perdido completamente a capacidade de fazer isso. E que a gente fica assim numa dúvida assim, acho que educar é você pegar um bando de crianças e ensinar a democracia. Olha, pessoal, eu tenho um maior problema com isso. Olha, minha experiência pessoal é que esse negócio de democracia na escola é só uma maneira de você permitir que os mais fortes encham de porrada os pequenininhos, aquele que é meio afeminadozinho, aquele que é meio pretinho. Quer dizer, de modo geral, esse negócio de democracia é apenas um instrumento para as crianças mais fortes exercerem as piores tiranias que você pode pensar sobre os outros, porque essa ideia de que criança é um ser angelical, alguém aqui tem essa ideia na cabeça, desculpe, assim, que criança é um ser angelical, que não tem malícia, que não tem... Olha aqui, ó. Se você tem dúvidas sobre isso, leia um livro chamado O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é um livro escrito por um inglês que conta uma seguinte história. Tinha lá um colégio que fazia uma excursão de avião, e aí o avião cai numa ilha, e morrem todos os adultos e fica só aquela molecada, sozinhos na ilha, assim, uns moleques de 14 anos, assim, 13, 14 anos. E aí vocês não sabem as misérias que esse pessoal faz. Não, eles se organizam em dois grupos rivais, começam a brigar a troca de nada, fazem as maiores caramuças, as maiores conspirações entre eles. Quer dizer, a gente precisa perder essa ideia infantil de que o ser humano nasce intocado. Essa é uma ideia de um filósofo suíço chamado Jean-Jacques Rousseau. Esse Jean-Jacques Rousseau é que inventou essa ideia. E esse Jean-Jacques Rousseau é o exemplo do delinquente, porque ele é um mentiroso compulsivo, ele é um sujeito que achava que, Jean-Jacques Rousseau, achava que o ser humano nascia bom, mas ele pegou todos os filhos que teve e internou num orfanato sem precisar. Fez todo tipo de barbaridade contra os próprios filhos. E não é para levar o Jean-Jacques Rousseau muito a sério, viu? Por favor, viu? Se alguém aqui está aí doutrinado pelo Jean-Jacques Rousseau, tome um pouquinho de cuidado, porque ele é tipicamente o sujeito que tem um discurso completamente deslocado da sua prática verdadeira de homem, né? De ser humano. Então, há aí uma espécie aí de mito de que as crianças são boas e são em si angelicais, mas não sei, qualquer pessoa que tenha estado numa sala de aula já deve ter visto o Joãozinho dar grampeador na cabeça da menina, não é? Não é isso? Não é a coisa mais comum do mundo? Né? Quando eu era criança, no colégio onde eu estudava, todo ano tinha um piquenique. Então, todas as crianças levavam o piquenique, levavam um lanchinho. Talvez, acho que não precisa, está um calor. Não? Então, por favor, tá. Então eu apenas essa historinha, né? Quando eu era criança, então tinha um piquenique todos os meses, todos os anos. E as crianças levavam um farnelzinho. Então eu me lembro de uma cena em que um menino pegou uma lata de goiabada, aquelas latas redondas que tinha antigamente, não sei se tem ainda, mas tem. Aí pegou assim de um monte de moleque, né? Ele jogou assim, quase falou assim, na cabeça de quem caía, padre. Jogou no colégio de paz, né? Aí caiu na cabeça de um moleque, lá fez um talho daqui até aqui assim, e caiu aquele sangue todo, e todo mundo em volta assim, padre, padre, padre. Entenderam o problema central? Quer dizer, é preciso sempre imaginar que as crianças estão aí para serem melhoradas, né?
É claro que nós não devemos de nenhuma maneira imaginar que a educação vai transformar alguma coisa. Se há algum efeito contrário, se há algum defeito contrário e tão grave quanto esse primeiro, é a ideia de que nós vamos transformar as crianças, transformar o ser humano. Nunca, jamais acredite e preste atenção em qualquer pessoa que diga isso para você. Porque a pessoa que prometer a você transformar o ser humano é uma pessoa que é pelo menos, para dizer o mínimo, muito perigosa. Porque para poder transformar o ser humano, nós temos que usar tortura, campo de concentração, lavagem cerebral. Portanto, como você não quer nada disso, nunca acredite em ninguém que está propondo transformar o mundo, o ser humano. Não acredite nisso. Essa pessoa é uma pessoa doente. Não acredite. Ela, de modo geral, não é uma pessoa má, que no fundo ela tem boas intenções. Mas é com essa massa de pessoas de boas intenções que os piores tiranos montam as piores ditaduras. Porque já que o sujeito não consegue melhorar sozinho, você tem que fazer tem que bater um pouco nele para ver se ele melhora, né? E esse é o problema central de todas essas teorias de melhoramento do mundo. Nós não vamos melhorar nunca, nós nunca jamais iremos transformar o ser humano. O que nós podemos fazer é ajudar aquela criança que tem dentro de si um abismo de trevas e um firmamento de luzes a olhar mais para cima do que olhar para baixo. É apenas isso que nós somos capazes de fazer como educadores e só isso. Quer dizer, ajudar aquela criança a escolher melhor dentro das possibilidades, tanto para cima, luminosas, né? Em vez de ir para baixo, para as possibilidades abissais, ir para cima para as possibilidades luminosas. Esse foi o assunto, apenas para deixar aqui o registro, foi o assunto do nosso grupo, a nossa leitura de outra noite. Outra noite nós lemos o livro chamado Coração das Trevas, de Joseph Conrad, em que trata essencialmente desse problema. Dentro de nós existem uns abismos tenebrosos e existem dentro de nós os nossos firmamentos de luz. E nós temos sempre que escolher entre esses dois. A nossa vida é um processo permanente de escolha entre esses dois polos. E é isso que a educação faz. A educação ensina a escolher o polo de cima, sempre que for possível. Né? Isso que os gregos fizeram, pessoal. Agora, resumindo a nossa ópera, e para começar aqui, a professora Ismênia hoje vai ser, que vai nos ajudar hoje aqui. Então, a professora Ismênia vai nos ajudar a ler, e também ela é debatedora natural aqui do nosso, esse trabalho aqui é um trabalho feito aqui. Me subiu de cargo, hein? Você e eu vamos fazer o curso juntos hoje, não tem o menor. Subiu o cargo. E o que os gregos queriam fazer era constituir verdadeiramente um processo de ensinar a estrutura do mundo para as crianças. Para que as crianças pudessem, ao sair do processo educacional, que não era apenas escolar, mas era em todas as coisas, desde aquilo que você vê, desde a arquitetura até o modo como você escuta as histórias, desde as histórias que você escuta. Pois é isso que se chama paideia, é uma recuperação dos valores mais altos da espécie humana, e é isso que nós, infelizmente, perdemos completamente de vista, e aí então hoje nós nos debatemos com assuntos de conteúdo programático, não sei o quê, esse conjunto de assuntos que são do mundo do ensino. E esse mundo do ensino ocupa todo o espaço da nossa alma, e aí então a gente esqueceu de fazer educação. E é por isso que nós estamos aqui tentando desesperadamente recuperar o conceito de educação para ver se a gente consegue inverter essa tendência. Para isso nós estamos lendo aí o livro Paideia, do Werner Egger, em alguns trechos, e se vocês todos têm aí então o segundo documento, na página 61, Homero como educador, que agora o Werner Egger vai nos contar o papel de Homero. Antes de começar a leitura, só queria lembrar-vos que Homero é uma dessas figuras enigmáticas da história. Ninguém sabe muito sobre ele, não se sabe nem mesmo se ele teria existido, porque Homero pode ser que tenha sido, na verdade, um conjunto de poetas que juntos chamam-se Homero. Ninguém sabe. Mas do que se sabe sobre Homero é o seguinte: Homero teria existido lá mais ou menos pelo ano 700, 800 antes de Cristo. Pessoal, só um minutinho, vamos concentrar aqui então um pouquinho.
Vamos lá. Então, Homero teria existido no ano 700, 800 a.C. Ele teria sido cego. E a razão folclórica, né, pela qual ele foi cego, é que os deuses os teriam punido, né? Os deuses os teriam punido porque ele teria inventado a história de que a Helena de Troia havia sido infiel, não, o marido, não, o Menelau, e tinha fugido com o Paris. O Paris, que era um dos filhos do rei de Troia. E é por essa razão que começa aquela briga toda lá, que é contada na Ilíada. Como a Helena de Troia, na verdade, não teria fugido com o Paris, mas teria sido enfeitiçada por uma deusa, pela Afrodite, deusa do amor, então os deuses, para vingarem a Helena dessa calúnia, que a Helena era uma mulher maravilhosa, a mais bonita da Grécia, então teriam cegado Homero. Claro que isso aí é o folclore, né? Não é isso? É o folclore dessa história. Mas seja como for, esse Homero que teria escrito estas obras, esse Homero teria sido um cantor, um poeta, em grego fala Aedo é poeta, um cantor, que teria escrito essas duas grandes histórias, a Ilíada e depois, 30 anos depois, a Odisseia. Hoje há uma segura convicção dos estudiosos de que, na verdade, não foi, nenhuma das duas obras é de um autor só. Quer dizer, essa pessoa que nós chamamos de Homero seria um compilador, de alguém que pegou várias histórias e deu um formato por ele junto a essas histórias e criou, então, uma história, digamos assim, completa do começo ao fim. É uma briga muito grande. O nome desse problema é questão homérica, e se algum de vocês tem interesse nisso, dá para estudar o resto da vida esse assunto. Quem quiser estudar isso pode ter, é um assunto inesgotável. Não há como uma vida humana tentar encontrar a solução para esse problema, mas é uma maneira boa de viver a vida, né, para quem tem vocação para isso. E esse Homero teria contado, portanto, histórias que teriam ocorrido 400 anos antes da sua vida. Porque a Guerra de Troia, que é a base dessas histórias que Homero conta, tanto da Ilíada é Ilion, em grego é Troia. Então a Ilíada é a história de um pedaço da Guerra de Troia, um pedacinho só. E a Odisseia é a história da volta para casa de um sujeito chamado Odisseu. Odisseu é o nome grego para Ulisses, em latim, que é um dos heróis da Guerra de Troia. Então, esses acontecimentos aí, se é que eles existiram em parte, ou uma grande ou pequena parte, ninguém sabe, né? Claro que a Guerra de Troia existiu. Agora, Ulisses não. Ulisses deve ser 100% ficcional. Mas a história que a Odisseia conta deve ser 100% inventada. Então, esses acontecimentos teriam ocorrido lá pelo ano 1200 a.C. O Homero teria escrito, ou teria compilado as histórias que se contavam sobre isso lá pelo ano 700, 800 a.C. Mas no começo a Ilíada e a Odisseia não eram escritas, eram cantadas. Então, como é que era isso? Isso parecia muito com como é hoje no Nordeste, aquele cantador da praça, o músico de cordel, que chegava ao tal do Aedo numa praça, na Grécia, e pegava lá um instrumento qualquer e contava a história cantando a história. A história era cantada, não era feita para ser lida, era feita para ser ouvida. E lá pelo ano 700, por aí, mais ou menos, 500 mais ou menos, houve a primeira tentativa de compilar por escrito essas duas obras. Então vocês veem por aí que há uma série de mistérios ao longo do tempo nisso, né? Então, primeiro, há uma guerra muito misteriosa no ano 1200 a.C., que é a Guerra de Troia, que de fato aconteceu, mas que é em parte contado na Ilíada. Mas a obra Ilíada só foi compilada 400 anos depois da tal da Guerra de Troia. E só foi escrita muito depois. E hoje em dia nós temos aí livros chamados Ilíada e Odisseia para comprar aí nas livrarias, e é possível que essas histórias que nós hoje achamos que são a Ilíada e a Odisseia tenham sido muito aumentadas ao longo do tempo, gente que colocou mais um pedaço, gente que mudou algumas linhas, enfim, não sabemos muito bem como é. O engraçado é que esses dias eu estava estudando Aristóteles, e o Aristóteles faz uma menção à Ilíada,
E eu fui lá na Ilíada olhar e não é a mesma. Não é a mesma história. Quer dizer, o Aristóteles põe na boca da Calipso uma frase que na Calipso é uma deusa, uma semideusa que escraviza sexualmente Ulisses. Veja que azar do sujeito, né? Não é isso? Né? E então o Aristóteles põe na boca dessa Calipso uma frase que o Aristóteles, que na Ilíada está, não na boca da Calipso, mas na boca da Circe. Circe é aquela feiticeira que transforma os amigos do Ulisses em porcos, quem vê o filme assim. Então, por que tem uma diferença desse tamanho? Eu não sei, mas o fato é que a Ilíada que Aristóteles estudava no seu tempo não é igual à Ilíada que a gente estuda hoje. Houve alguma modificação no meio do caminho? Bom, pode também ser o fato de que Aristóteles pode ter se enganado, né? Não só Aristóteles pode ter se enganado, claro, porque isso que nós chamamos de filosofia de Aristóteles não são livros de Aristóteles, são anotações de aula, como se você tivesse me ouvido e tivesse entre vocês uma pessoa taquígrafa e estivesse então copiando tudo que eu estou dizendo, depois em casa faria uma transcrição da aula. De repente, o transcritor, o transcrevedor se enganou, ou então o Aristóteles se enganou, porque quando você dá aula, todo mundo aqui tem essa experiência. Às vezes você troca uma palavra pela outra. Uma vez eu dei uma aula sobre, falando o tempo todo, em toda a aula, falando do Prometeu e chamando de Sísifo. Não teve ninguém que teve a caridade cristã de me avisar. Não, muito pelo contrário, os que notaram ficaram se divertindo com a minha cara, né? Como se fosse um velho de palhaço, entendeu? E deixarem até o fim da aula cometendo erro. Não acontece às vezes, você troca, sobretudo assim falando, a gente está falando e está tentando entender um monte de coisa ao mesmo tempo e acontece. Então, veja como tudo isso é cheio de problema, né? Mas esse Homero, seja como for, independentemente dos seus mistérios, é para nós aqui um autor grego que viveu alguma coisa como 700 anos antes de Cristo, portanto há 2.700 anos da nossa vida aqui hoje, e que foi o autor, ou pelo menos o compilador, de duas obras centrais. De acordo com esse livro aqui, essas duas obras centrais, que é a Ilíada e a Odisseia, são as duas obras fundamentais da paideia. Quer dizer, a partir daí é que começa o processo de educação grega. Dois poemas, duas obras que nós chamaríamos hoje de obras épicas. Essas duas obras são a base de todo o pensamento da Grécia. É isso que nós vamos entender agora aqui pela explicação do Werner Jäger. Tá certo? Podemos ir? Que tal? Você tem dúvidas, perguntas, considerações, comentários? Nada? Mesmo? Vamos lá, podem perguntar, sejam homens. Seja mulher. Não precisa ser homem, tá? Vamos lá então. Vamos lá então? Tá? Vamos lá então. Viviana, você quer começar, por favor? Vou começar. Homero como educador. Conta Platão que era opinião geral no seu tempo ter sido Homero o educador de toda a Grécia. Platão é muito, muito posterior, né? Porque Platão é o professor de Aristóteles. Então, Platão é aí pelo ano 400. O Sócrates morre em 399. Então, para quem tem dificuldade de lembrar essa data, é só lembrar que 399 é a quantidade de municípios do estado do Paraná. Tá? Então, é igual a data da morte de Platão. Agora, se você não sabia que o Paraná tem 309 municípios, também não adianta nada, não vai servir de nada essa dica. Mas se você sabia isso já, então saber que Platão é aí dessa época, porque quando Aristóteles morre, quando Sócrates morre em 399 a.C., Platão tinha assim 18, 20 anos. Então, por aí você tem uma ideia. Uma coisa importante na vida, quando a gente começa a estudar coisas, é que eu sei que na cabeça de vocês acontece um fenômeno que é assim, parece tudo misturado lá para trás, né? Então, um dos jeitos de desmisturar, tirar da cabeça a mistura, é você fazer umas marcações de data, assim, você tem que ter umas datas que você vai marcando, porque todo o curso da história conhecida só tem míseros 2.600 anos. Porque o resto é tudo muito suposto.
Então, informação mesmo tem 2.600 anos só. Então, se você tiver umas 15, 20 datas que você marca ao longo dessa linha de tempo, você nunca mais faz assim conclusões absurdas, porque o negócio não é saber a data de tudo, mas é ter uma ideia mais ou menos das distâncias relativas. Então, por exemplo, Platão tinha 20 anos em 329 a.C. E isso significa que Platão viveu alguma coisa mais ou menos que 300, 400 anos depois de Homero. Não é isso? 300 e 400 anos depois de Homero é que Platão foi o sujeito que começou a mostrar, a fazer a teoria da importância de Homero, dizendo que foi Homero o educador de toda a Grécia. Entendeu? 400 anos depois de Homero, que por sua vez veio 400 anos depois da Guerra de Troia, é que alguém como Platão, um filósofo já, começa a falar em Homero como educador. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Desde então, a sua influência estendeu-se muito além das fronteiras de Hélade. Nem a apaixonada crítica filosófica de Platão conseguiu abalar o seu domínio quando buscou limitar o influxo e o valor pedagógico de toda a poesia. O Platão vive uma sociedade em crise profunda. A sociedade grega ateniense, né? Platão é ateniense. Atenas havia perdido a guerra contra os espartanos, a guerra do Peloponeso, e foi uma vitória horrorosa porque os espartanos também se autodestruíram nisso, quer dizer, foi aquela guerra em que todos os dois lados perdem, né? E quando o Platão está na sua maturidade, ele tem um problema seríssimo, porque o governo que está mandando lá em Atenas era um governo já muito fraco, não havia mais grandes líderes políticos em Atenas. O governo que antecedeu a aquele que foi, aliás, pelo qual sofre sua responsabilidade, condenado à morte, era um governo do invasor, quer dizer, da cidade espartana, não era um governo legítimo ateniense. Então, a vida política em Atenas está em frangalhos nesse momento. Tanto é assim, né, que logo em seguida vem o Alexandre, o Filipe, pai de Alexandre, que conquista a Grécia, a maior parte das cidades, e depois a Grécia vira um pedaço do Império Macedônico. Então, quando Platão, Aristóteles e Sócrates, Platão e Aristóteles, essa é a sequência histórica, né? Quando esses três estão vivos, o mundo ateniense está em frangalhos, está sendo destruído. Então, Platão tem um problema sério, porque ele precisa tentar reconstituir alguma estabilidade política em Atenas. Atenas é uma das cidades estáveis, é uma cidade que tem independência. E Platão, então, faz uma tentativa numa obra chamada A República, em que ele tenta teorizar como deveria ser um governo perfeito. E nesse governo perfeito da República, a primeira coisa que ele faz é botar para fora tudo quanto é artista. Ou expulsar do país, impedir que... Porque ele acha que os artistas são agentes de decadência, que são indivíduos que não colaboram muito com o progresso, porque, de fato, se você pensar bem, os artistas são isso mesmo quando o mundo está em decadência. Quer dizer, eles funcionam como uma espécie de espelho do mundo. E se o mundo de Platão é um mundo de decadência, se o mundo ateniense é um mundo de decadência, então a arte daquele momento também, de certa maneira, era uma arte decadente. Vocês, não sei se reparam nisso, mas quando você vai ver, só para dar um exemplo bem escabroso, eu tenho uma amiga que é pintora, fazia lá a Escola de Belas Artes em Curitiba, e um belo dia um professor fez o seguinte comentário, que eu vou citar, me perdoem aqui a crueza, mas o professor tentou um quadro e o professor falou assim: mas isso é uma merda. O professor dela, o professor meio chato que tem lá, aí ela então olha só, e passou a pintar quadros com o próprio cocô. A título de, obviamente, de se divertir com a cara da escola, né? Mas isso não é uma coisa comum. Está cheio de gente que faz isso. A arte moderna é mais ou menos isso. Quer dizer, parece uma coisa completamente fora de propósito, mas é alguma coisa que, de alguma maneira, embora pareça uma coisa extremamente grosseira,
uma grosseria que de algum modo reflete a própria decadência, né, a própria decadência da sociedade moderna. Então o Platão via nos artistas da sua época também esse componente decadente e dizia assim, então a primeira coisa que tem que fazer é botar esse pessoal tudo para fora. Quem assistiu comigo aqui, esteve aqui no dia da Consolação da Filosofia, lembrará que a primeira coisa que a filosofia faz, e aí nesse caso lembre de Platão, na filosofia Platão, é chegar para um Boécio que está lá preso, se lamentando da vida, e falar assim, primeira coisa é o seguinte, quero saber quem foi que botou essas musas aqui, choraminguentas aqui, essas cantoras de cabaré aqui dentro. E a primeira coisa que a filosofia faz é tirar para fora todas as musas poéticas, porque a musa poética faz o sujeito ficar se lamentando, porque a minha vida, ó vida, ó dia, ó azar, ó ripe, aquela coisa daquela, né, lamentação e tal. E aí a filosofia traz a musa nova, que é a musa que ajuda a se estruturar. Então o que o Platão queria fazer não era que ele tivesse alguma coisa contra a arte em si, mas naquele momento em que ele vivia, as musas poéticas, né, que são as musas da arte, estavam apenas produzindo mais decadência ainda, porque nunca esquecer isso, o mundo de Platão, o mundo de Sócrates, o mundo de Aristóteles, o mundo grego, o mundo ateniense já é um mundo que perdeu a guerra e que está indo na direção da sua autodestruição. Irá se autodestruir em seguida, né? Irá passar para o poder do Filipe, poder do Macedônio. É por isso que ele quer caçar as artes, só por essa razão. Tá certo, pessoal, entenderam isso? Tá? Muito bem. A concepção do poeta como educador do seu povo, no sentido mais amplo e profundo da palavra, foi familiar aos gregos desde a sua origem e manteve sempre a sua importância. Homero foi apenas o exemplo mais notável dessa concepção geral e, por assim dizer, a sua manifestação clássica. Convém levarmos a sério o mais possível essa concepção e não restringirmos a nossa compreensão da poesia grega com a substituição do juízo próprio dos gregos pelo dogma moderno da autonomia puramente estética da arte. Então, para o moderno, a arte tem apenas uma autonomia estética, quer dizer, a arte é alguma coisa que é feita para nós nos deleitarmos de alguma maneira. Pois toda vez que você tenta aplicar essa ideia moderna ao mundo grego antigo, você comete um erro, porque você está julgando o mundo antigo pelos critérios do mundo presente. E o que nós estamos fazendo aqui é o contrário. Nesse nosso exercício sábado de manhã, nós estamos julgando o mundo presente pelo critério do mundo antigo, entendeu? Nós não estamos interessados em saber o que um homem moderno acha de Platão, Aristóteles e de Sócrates. Nós queremos saber o que Sócrates, Aristóteles e Platão acham no mundo moderno. Entenderam a mudança de perspectiva que nós temos nesse nosso curso aqui? Nesse nosso curso nós não temos o menor interesse em analisar o mundo velho pelo critério do mundo novo. Nós temos o interesse em analisar o mundo novo pelo critério do mundo velho. Porque deve ter alguma preciosidade, um tesouro enterrado aí, que nós temos que de alguma maneira tirar debaixo da terra. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos procurando um tesouro enterrado. O tesouro enterrado é esse mundo antigo que está aqui preservado, por exemplo, nessa obra aqui. E é isso que ele está dizendo, quer dizer, toda vez que você tenta aplicar para o mundo antigo a ideia de que a arte é meramente estética, você está errando tudo, porque para um grego nunca foi assim. Ser bonito era obrigação, porque para um mundo velho existe uma coisa que é a mesma coisa. Olha que para um grego o bom e o bonito é a mesma coisa, o bom e o bem é a mesma coisa, o bonito e o bem é a mesma coisa. Repararam que para a criança também é assim? As crianças, todas elas pensam que o pai e a mãe são as pessoas mais bonitas que existem, mesmo quando é o Costinha e a Maria Conceição Tavares, entendeu? Não, mas uma criança não tem esse problema. As crianças acham verdadeiramente, com sinceridade, que o pai é o homem mais bonito que... A minha filha sempre diz isso para mim, por exemplo. E no caso da minha filha, não é porque ela seja minha filha, porque ela é uma pessoa muito racional e não tem nenhum problema emocional envolvido com isso. Não, mas vocês compreendem que para a criança e para o mundo antigo,
o bom e o belo são a mesma coisa. Quer dizer, a beleza física corresponde à beleza da alma, a generosidade, tudo é igual, não tem diferença. É por isso que para um grego, pessoal, só um minutinho, vocês ficam falando um pouquinho assim, eu perco realmente a concentração, tá? É porque eu ouço, de fato, tá, tem um problema de acústica aqui, eu ouço realmente os comentários que vocês fazem, que vocês falam. A gente faz um intervalo um pouco mais longo, para vocês poderem trocar ideias lá, que tal? Porque senão eu fico meio assim, perco a concentração mesmo. Aí eu já esqueço, aí eu sou capaz de trocar o Císio pelo Prometeu, a pessoa que desgraça. Né? Então, e aí então, voltando a esse ponto, né? Para um grego antigo não tinha essa diferença que tem hoje entre o belo e o bom. Tanto é que eu sou capaz de fazer obras artísticas horrorosas. Eu sou capaz de produzir as coisas mais medonhas do mundo, dizer que a arte. Pois em Curitiba teve um prefeito, o Rafael Greca, que resolveu colocar uma estátua em cada praça. Ele pegou lá, contratou uns artistas e botou uma estátua em cada praça. 2 o lixeiro levou. Aí foram entrevistar o lixeiro e falaram assim, mas como é que o senhor fez? Obra de arte, isso? Estou falando sério, tá? 2 estátuas os lixeiros levaram achando que alguém tinha deixado lá um lixo no meio da praça. Então isso só é possível no mundo moderno, em que não se sabe mais o que é arte, o que a arte não está mais associada ao belo, entendeu? Isso para um grego é impensável. Um grego não consegue conceber, porque para um grego a ordem do universo é bela, portanto as obras de arte têm que ser belas também. As crianças ainda mantêm essa ideia, quando elas acham que o pai e a mãe são as pessoas mais bonitas que existem. E ela acha com sinceridade isso, sem dúvida nenhuma elas acham com sinceridade. E o mundo moderno não acha isso, porque para o mundo moderno a beleza não está mais associada à arte. Então, toda vez que eu tento entender o mundo antigo pelo critério do mundo moderno, ao não entender esse fato, por exemplo, quando eu não entendo esse detalhe, essa característica, eu automaticamente começo a desentender tudo. E é isso que ele está nos ajudando a entender aqui o Werner Heger, que para o grego a arte não é apenas uma experiência estética, a arte é uma experiência educacional, quer dizer, ela é reveladora de características que as crianças têm que entender, que são características da estrutura do mundo. E é por isso que Homero faz isso também na sua obra. Ele vai tentar agora aprovar essa tese aqui nos próximos trechos aqui. Então, continuamos. Embora essa caracterize certos tipos e períodos da arte e da poesia, não deriva da poesia grega ou de seus grandes representantes, nem é possível aplicá-las a eles. A não separação entre a estética e a ética é característica do pensamento grego primitivo. Está vendo o que eu acabei de dizer? No para o grego antigo, a arte é uma maneira de você ensinar os melhores modelos. Porque, no fundo, é isso, né? Que é a ética. Quer dizer, ensinar como é que a gente deve fazer para fazer o bem. Porque o bem e o belo são a mesma coisa. Posso fazer? Claro, uma colocação? Sempre nós voltamos nessa premissa de mostrar os melhores modelos, né? Aí, onde estão nossos melhores modelos? Falando no caso do Brasil. Como achá-los? Os melhores modelos nunca são brasileiros. Mas não porque, cuidado aí, não porque o Brasil não seja capaz de produzi-los, porque também nunca são americanos, nunca são holandeses, nunca são finlandeses. Porque os melhores modelos são modelos humanos. Porque o ser humano, afinal de contas, é uma entidade unificada por alguma coisa. Porque senão não seria impossível a gente conversar com um japonês. Como é que a gente consegue conversar com um japonês e conseguimos apreciar coisas deles e eles apreciam coisas nossas? Porque há alguma coisa que nos unifica. Quer dizer, os melhores modelos são modelos a experiência humana sobre a Terra, dura ela quanto tempo durar? Todo mundo há de convir que ela começou um dia. Um belo dia começou a experiência humana na Terra. E ela irá até o momento que Deus permitir que ela exista.
E até onde será esse momento, nós não temos a menor ideia. Mas só Deus sabe, e a nossa missão aqui é nos submetermos humildemente às suas decisões próprias. E durante esse tempo todo, a humanidade foi produzindo determinados patamares, determinados momentos e patamares de excelência, ou seja, ela foi constituindo um conjunto de pontos máximos, como se for como uma cordilheira de montanhas, de vez em quando tem um pico, né? Tem um ponto mais alto que os outros. Se você não pressupõe que isso seja assim, quer dizer, se você parte da ideia de que os melhores modelos não existem, quer dizer, que tudo é mais ou menos a mesma coisa, que é a mesma coisa eu e Johann Sebastian Bach do que o Gera Samba, a primeira coisa que acontece com você é que você está incapacitado de ensinar alguém qualquer coisa. Porque o problema número 1 de qualquer espécie de educação é que você precisa ensinar a criança a selecionar entre as coisas do mundo. Porque em volta de nós há milhares e milhares e milhares de experiências musicais, experiências literárias, experiências morais. E a gente não pode acreditar que tudo isso tem o mesmo valor. Tem de haver uma hierarquia entre essas coisas todas. E aí, como é que você mais ou menos sabe qual é a hierarquia? Olha, durante toda a história da humanidade, algumas coisas são permanentes, são duráveis, outras coisas não são. Então, entre outros critérios, um dos critérios fundamentais para saber quais são os melhores modelos é você imaginar que eles são representados por aquelas coisas que as gerações, aquilo que não está prisioneiro do seu tempo. Por mais que a gente tenha essa mania moderna de ficar dizendo que nós somos pessoas do nosso tempo. Ora, nós temos que ser pessoas para todos os tempos, e não só para o nosso tempo. Porque essa conversa de que a gente é pessoa para o nosso próprio tempo é aquilo que eu sempre chamo de provincialismo cronológico, que é o pior tipo de provincialismo. Porque tem um provincialismo geográfico que é folclórico, né? Aquele negócio de achar que Ribeirão do Pinhal é o melhor lugar do mundo, o lugar mais progressista que existe, enfim, o que for. Mas o pior que esse é o provincialismo cronológico de achar que nós somos o suprassumo da beleza humana, da sabedoria humana, porque tudo isso é besteira. Nós não somos nada disso, não. Nós somos uma sociedade perdida, uma sociedade que não tem a menor ideia do que fazer e que acha-se grande coisa só porque tem telefone celular. É isso que nós somos na prática. Nós somos os macacos que fugiram e se esconderam dentro da loja de produto importado do Paraguai. Entendeu? Esse que nós somos, tá? Entendeu? A sociedade humana é isso, tá? Entendeu? É um zoológico tecnológico. Entendeu? É isso que nós somos na sociedade humana. Nós não temos a menor ideia mais dos princípios mínimos de moral humana. A gente faz as maiores arbitrariedades desse mundo, a gente acha-se com o direito de eutanasiar os outros, achamos que a vida humana vale apenas pela perspectiva de consumo material das pessoas. Então, quando nasce uma criança sem cérebro, nós estamos com essa conversinha de que tem que eutanasiar, porque afinal de contas não tem cérebro, não vai poder ter telefone celular, não vai poder ter cartão de crédito, então para que vai viver? Pô, mas isso é uma barbaridade. Não há momento mais baixo na história da humanidade em termos de valores humanos do que esse que nós vivemos. E, no entanto, nós achamos que isso é uma grande coisa. Então, a primeira coisa que tem que tirar da cabeça é essa ideia de que nós somos o máximo, quando, na verdade, nós temos um telhado de vidro imenso e era bom prestar atenção se nós somos o máximo mesmo. Então, tendo em vista isso, é preciso, então, uma vez retirada essa fantasia de que nós somos o máximo de tudo, a gente prestar atenção nos patamares que foram sendo construídos ao longo da história, para recuperar ao longo desses patamares, seja em pintura, seja em música, seja em filosofia, seja nas ciências, para recuperar o melhor que os nossos antepassados nos legaram. E assim como há melhores modelos para as ciências, para a filosofia, para a literatura, também há melhores modelos para a higiene pessoal, para tratar os adultos, de respeitar as mulheres, de ser educado. Então, os melhores modelos são esses que nós intuitivamente reconhecemos como sendo bons. E que a única razão pela qual nós os abandonamos é porque nós temos essa mania de achar que tudo isso aí é velho, obsoleto, frente ao mundo que acha muito mais importante ser um mundo tecnológico que tem muito mais valor, um conjunto de bugigangas que são capazes de produzir,
em relação aos valores verdadeiramente humanos. Nós somos uma sociedade profundamente equivocada e que às vezes deixa de olhar para aquilo que melhor foi produzido pela nossa história, pela nossa vida, pela nossa civilização. Portanto, os melhores modelos são esses que, de alguma maneira ou de outra, foram consolidados ao longo do tempo como sendo os melhores. Durante toda a história da humanidade, a gente foi ensinado pelos nossos pais, pelos nossos avós, a sermos educados, a tratarmos bem os mais velhos, respeitarmos as mulheres, não sermos depredadores, não estragarmos as coisas, não deixar comida no prato, não ser desperdiçador. Quer dizer, agora a gente inventa que isso tudo não existe e que tem que ter aula de ecologia na escola para ensinar as crianças a respeitarem as plantas. Olha, tenha paciência. A avó de vocês teve aula de ecologia na escola, quando ela foi para a escola? Não, né? E isso transformou a avó de vocês numa velhinha delinquente ecológica? A avó de vocês sai por aí com motosserras de madrugada cortando árvores, né? Atropela preás de propósito? Não, né? Então não precisa de movimento ecológico nenhum para a gente dizer que faz parte do comportamento humano excelente não depredar a natureza. Ponto. E para que a gente tem que fazer toda essa onda aí e transformar tudo em modismo? Porque a gente, de alguma maneira, repudiou essas coisas, esqueceu que elas existem, e agora fica catendo no escuro e aí acha que está redescobrindo isso por esse jeito, por aquele outro, mas aí redescobre com um peso extraordinário, porque você, quando compra as modas ecologistas, também você compra todos os aspectos malignos e sombrios que há por trás disso. Porque esse negócio de ecologismo, de ambientalismo, é um movimento político e as pessoas entusiasmadas nesse negócio acabam sendo instrumentos de manipulação política. Então a gente repudia o bom senso da nossa avó, que dizia que não era para estragar nada, e que era para ter respeito com os animais, e que era para ser justo e honesto com a natureza, e que não era para ser delinquente e ecológico. E quando a gente descobre isso, a gente descobre como faz. Quer dizer, compra o movimento ecológico e transforma-se automaticamente em instrumento de manipulação política de grupos que querem apenas poder político. Há no Brasil, por exemplo, uma lei aí em tramitação que diz que para poder cortar a grama da sua casa tem que pedir uma guia no IBAMA. E vocês acham que isso não passa? Passa com toda certeza, porque no fundo, as pessoas só estão preocupadas com quanto ganham os deputados. Então, contanto que esse negócio não seja associado com alguma remuneração aos deputados, vai passar com a maior facilidade do mundo. Pode ser que não passe, mas não vai ser por alguma razão verdadeiramente de consciência, mas vai ser porque os outros deputados queriam votar contra só porque eram da oposição, mas não porque tenham, de fato, pensado em impedir uma coisa dessa. Entenderam o que acontece quando você joga fora os velhos bons modelos e embarca nos modismos modernos? Você compra junto todo um apoio a essa espécie de tirania ambientalista que está cada vez maior, que transforma os ambientalistas numa espécie de super-presidente da República e que impedirão isso e aquilo e quase todas as coisas apenas porque eles querem. Porque, no fundo, eles queriam apenas ter poder. E nós transformamos as crianças em claque para essa turma, numa espécie de juventude, né? Uma espécie de juventude verde que vai apenas apoiar causas secretas de adultos sem vergonha. Entenderam o problema central? Se a gente, no entanto, não abandona os velhos modelos e mantém-se fiel àquilo que parece ser a sabedoria das nossas avós, dos nossos avós, aí nós temos alguma chance de acertar. Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque a professora Ismene acabou de perguntar quais são os melhores modelos. Essa é uma conta difícil de fazer, mas você verá que toda vez que você começa a se interessar de fato por esse assunto, você aos poucos vai percebendo que há no horizonte nitidamente a presença dos picos. E se você for capaz de olhar para os picos, você vai acabar descobrindo que mesmo que você erre de vez em quando, nós vamos poder substituir isso que é essa mesmice pelo que há de melhor na humanidade. Quando eu montei esse curso de expedições pelo mundo da cultura, eu escolhi 100 livros.
100 livros, dos quais esse ano terão sido 56, né? Já tem a lista pronta para o ano que vem, então já tem 76. Não, ano que vem são 12, 78. Então há 78 livros escolhidos, já assim, definitivamente dos 100. Vocês não imaginam com a dificuldade que é fazer uma coisa dessa. Mas eu, embora possa ter errado eventualmente, é muito improvável que eu tenha errado muito. Porque a lei não se trata da minha opinião. Para escolher os 100 livros, eu levei em conta a opinião do Otto Maria Capô, levei em conta a opinião do Mortimer Adler, levei em conta a opinião de sujeitos muito, muito mais inteligentes que eu. Então, já que eu não sei, eu vou lá e pergunto para o Otto Maria Capô. Pego lá no livro do Otto Maria Capô, História da Literatura Ocidental, e digo assim: Otto Maria Capô, quem é que você acha que é? E ele, o livro, você pergunta para um livro, ele se responde. E aí eu fui fazendo a lista a partir de pessoas que são mais inteligentes que eu, muito mais do que eu. Portanto, não podendo resolver o problema sozinho, eu acho que eu busquei os melhores professores para isso. E é assim que você forma a lista dos melhores modelos. Mas os melhores modelos não são apenas modelos de natureza literária, de natureza intelectual. Também são modelos de comportamento pessoal, também são modelos individuais, são modelos de respeitar os mais velhos, são modelos de respeitar as mulheres, de respeitar a natureza. São todos modelos que existem há tanto tempo quanto existe o mundo.